Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Diogo, você é um psicoterapeuta clínico, Sim. mentor de desenvolvimento pessoal no setor corporativo pessoal e hipnoterapeuta. Também é autor dos livros O que te prende e O poder do amor próprio. Mas eu sei que toda essa sua bagagem tem uma base da física quântica. E eu queria que você começasse explicando como que a mecânica quântica ela se aplica na psicoterapia pessoal. Se você se importa com uma alimentação saudável, com comida de verdade, funcional, onde você saiba da procedência, a Farm Fresh Food é o seu lugar para conhecer aqui na Praia Brava. É um restaurante preocupado com a sua saúde verdadeiramente, onde todos os ingredientes são escolhidos com a consciência de quem preza por uma boa alimentação. E eles nos apoiaram com algumas delícias aqui para os nossos convidados desse episódio. Se você não conhece a Farm, não deixe de conhecer e muito obrigada, Farm, por nos apoiar nesse projeto. Ao longo da minha jornada, primeiramente, eu comecei estudando muito essa parte da psicologia, né? Sempre fui muito interessado no comportamento humano, até mesmo para lidar com os nossos próprios dilemas, né? Mas sempre fui muito observador, analisando o que levava as pessoas a sofrerem, se sabotarem. A partir do momento que a gente começa a se aprofundar na psicologia, através da faculdade que eu fiz também, ficava faltando algo, né? Acho que quem estuda psicologia acaba sempre entrando nesse dilema, que é bastante conteúdo, bastante teoria, mas falta algo ainda na questão existencial mesmo. E no meu próprio processo pessoal também, inevitavelmente acabei caindo mais nesse campo da própria física quântica. Passei por outras linhas, filosofia, antroposofia, né? E a física quântica, ela veio, digamos assim, por último, meio que junto com a espiritualidade, porque em algum momento essas coisas se cruzam, e aí sim as peças no quebra-cabeça elas foram se encaixando, né? É claro que hoje nos meus atendimentos, por ser um profissional clínico, eu uso minha sensibilidade para ver o grau de abertura das pessoas. Tem muitas pessoas, isso está mudando, mas muitas pessoas ainda que são muito pragmáticas, né? Então aí a gente acaba se atendo somente na questão psicológica, mas aquelas pessoas que mostram ter uma abertura para isso, claro que a base do que eu falo é sempre baseado em tudo que eu aprendi. Claro que a gente vai colocar isso através de palavras, usando uma narrativa adequada para cada pessoa, né? E é muito interessante que a física quântica ou a mecânica quântica, tudo pode ser explicado através dela, assim como pode ser explicado também no âmbito psicológico. Né? Mas essa parte da energia, ela é muito interessante porque, enfim, se a gente for analisar um próprio corpo humano, se a gente pegar um microscópio bem potente e ir se aprofundando ali, em algum momento a gente vai chegar numa coisa chamada átomo, né? Que é o que a gente aprendeu lá na quinta, na sexta série, que provavelmente todo mundo odiava essa matéria, né? Mas é fato que átomo é matéria-prima de tudo, né? Tudo é feito de átomo. Então, quando a gente entende como ocorre esse comportamento no mundo subatômico, levando-se em conta que tudo é feito de átomo, a gente consegue ter um vislumbre do porquê as coisas são como são e, sobretudo, que eu acho que é mais importante, que é o que Einstein sempre procurou, acho que acaba tendo um vislumbre da mente de Deus, né? Que ocorrem leis, ocorrem fenômenos ali, que não foi ninguém que inventou, os físicos apenas conseguiram ler, conseguiram identificar esses fenômenos, como, por exemplo, o da afinidade energética, e que tudo está vibrando. E a partir disso a gente consegue, obviamente, dentro de uma visão um pouco mais filosófica, trazer esse mundo micro para o macro. Né? Então, essa lei da afinidade, por exemplo, talvez você queira se aprofundar mais nisso, eu acho que ela, para qualquer indivíduo que está com problema em relações afetivas, ou com o dinheiro, ou na própria carreira,
ou na sua família, ou relações sociais, com certeza a gente passa por ela, né? E aí isso passa naturalmente também pelo processo de autorresponsabilidade. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos dos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. Bem, você tocou em várias palavras-chave aqui que eu tinha anotado pra gente entrar, né? Questão da finitude, autorresponsabilidade. Eu acho que uma das coisas que mais me tocou e me fez me cativar pela física quântica foi porque ela me dava essa coisa mais expansiva, ela não me colocava em caixinha, né? Ela me libertava. Então, quando eu comecei a estudar física quântica, eu percebi que, nossa, calma, é como se os problemas fossem menores, de fato, né? Do que tudo isso. E isso que você falou também, né, do micro e do macro. Então eu acho que quando a gente pensa num todo, né, que o que está acontecendo lá fora está aqui dentro, como a gente pode observar a natureza, também fica um pouco mais fácil da gente entender, né, porque somos animais, a gente mesmo se intitulou, né, como os inteligentes, animais pensantes inteligentes, mas somos animais. Então quando a gente observa a natureza, a gente vê que a gente é como ela e consegue fazer, eu sei porque muitas analogias das quais você faz eu me identifico com essa parte, né, da natureza, que acontece na natureza e acontece na gente. E assim como acontece na gente, acontece no todo, né? Eu acho que é muito libertador isso, assim, sabe? E vamos lá, vamos então desmembrar um pouquinho essa coisa maior, né? Vamos falar sobre crenças, porque eu acho que é também uma grande base da grande parcela dos problemas das pessoas atualmente. São a tal das crenças que nos limitam, consequentemente. Sim, sim. Até, se você me permite, antes de falar propriamente das crenças, que é uma palavra muito, muito usada hoje em dia, né? Por que se fala tanto dessas palavras? Isso ocorre simplesmente pelo fato de que você até mencionou, né? O que está dentro, de certa forma, é o que está fora, né? Então, o meu sonho, assim, é que a gente consiga, em poucas décadas, né, e existe um movimento muito forte para isso, no sentido de quebrar determinados paradigmas e determinadas crenças sobre nós mesmos, né? E eu acho que a pior e mais nociva crença, se é que a gente pode intitular uma como pior, mas que eu vejo que é um vício de origem, é o fato de que em geral, os indivíduos eles se veem como um ser que está dentro de um mundo, né? Então, eu estou dentro do mundo, né? As coisas estão acontecendo aqui fora, é tudo um caos, e cabe a mim me proteger do jeito que dá, né? E evitando que as coisas que eu tema venham a acontecer. E quem sabe, se tiver um pouco de sorte, gozar de algum tipo de prosperidade, de felicidade. Mas o fato é que essa crença de que nós estamos dentro do mundo, eu entendo que é um vício de origem. E aí, claro que a física quântica ela vai dar embasamento para isso. E isso não poderia ser mais falso, né? Até no meu livro Que Te Prende, eu falo bastante sobre esse tema. Não somos nós que estamos dentro do mundo. Talvez quem nunca ouviu falar disso vai achar estranho, mas mantenha a mente aberta, né? A bem da verdade é que o mundo está dentro de nós, né? Nós somos a fonte de tudo. Existem as leis herméticas também, escritas há muito tempo atrás, que falam isso. O micro é igual ao macro e o macro é igual ao micro. O que está embaixo é igual ao que está em cima, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Se a gente pegar a foto de um olho, por exemplo, e comparar com uma foto do universo, que já existe tecnologia para tirar foto, a gente não sabe o que é um olho e o que é o universo, né? Então isso nos dá um cheiro que o universo inteiro está dentro de nós, né? Partindo desse entendimento, quando eu entendo que eu sou a fonte de tudo
e que esse mundo da forma, das manifestações, é uma projeção daquilo que está dentro de mim, né? Aí a gente cai de novo naquele ponto da autorresponsabilidade. Né? Então a nossa vida, aquilo que está manifestado, é literalmente o que nós somos. Logo, todas as minhas experiências, todas as circunstâncias das quais eu estou envolvido, é uma extensão minha, sou eu. Né? Não importa o que esteja acontecendo, coisa boa ou coisa ruim, sou eu mesmo. São as minhas crenças, as minhas percepções, as minhas intenções, os meus valores, ou seja, é a forma como percebo aquilo que eu acredito ser real, que é o que significa a palavra crenças, são as nossas convicções, as nossas verdades absolutas. Aquilo que eu acredito ser real vai ser real. Né? Então, eu acredito que após a alfabetização, a primeira matéria que teria que ser ensinada para as crianças é sobre isso, né? Porque essa é a base de tudo. Sim. Né? E é interessante você falar isso, e para algumas pessoas pode até soar um pouco difícil, porque, afinal de contas, por que eu criaria algo tão terrível que aconteceu na minha vida? Eu jamais ia querer um acidente ou que algo, né, catastrófico acontecesse. Mas essa é a verdade. É porque quando a gente fala de desejo, né, a gente associa desejo a algo que eu quero muito e sempre associado a algo bom. Mas não. Desejo nada mais é do que uma intenção de que algo aconteça, né? E nada mais é também do que algo que eu acredito que possa vir a acontecer. Né? Então as pessoas ao longo das vidas delas, elas estão criando, literalmente criando, uma série de situações relacionadas a dinheiro, a relações, enfim, a todos os campos existenciais que estão correlacionados às suas crenças, que são as suas convicções. Né? Então, só para dar um exemplo do que são essas crenças e aonde elas ficam armazenadas. Primeiro, é importante até o teu público entender que a mente não é a mesma coisa que cérebro. Cérebro é algo palpável e mente não. A mente, ela está em tudo, em cada vácuo que existe em nós, a mente ela está presente. Né? É dentro dela que fica o nosso consciente, ou seja, essa mente periférica, onde existe essa dualidade, onde existe o nosso poder de analisar e julgar coisas. Né? Existe a nossa mente subconsciente, que é como se fosse, fazer uma analogia, né? Tem um iceberg e tem aquela pontinha ali é o nosso consciente, a pontinha do iceberg, aquilo que eu vejo. Né? Mas embaixo existe toda aquela base que não é visível, mas que está ali. Só para você ter uma ideia, bom, você sabe disso, né? Mas para a tua audiência ter uma ideia, a gente não sabe exato ainda se é dentro de uma janela de 10 a 20%, não sabemos exatamente qual é o percentual, mas em mais ou menos somente entre 10 a 20% das informações que estão dentro de mim estão atuando no meu nível de consciência. É muito louco isso, né? O resto está tudo lá no subconsciente, ou seja, eu não tenho um acesso direto àquilo, né? Só fazendo as perguntas corretas. Aí isso eu consigo isso que eu ia te perguntar, né? Como acessar esse subconsciente? Você pode dar continuidade, né? Desculpa te interromper, mas como mudar? Porque as nossas crenças, acredito que muitas delas, não todas, mas estão escondidinhas nesse subconsciente também, né? Então... Sim, todas elas estão literalmente escondidas ali. Porque na medida que as coisas vão acontecendo, por exemplo, a gente está tendo uma experiência agora, né? Daqui uma semana eu não vou me lembrar mais do que aconteceu aqui, provavelmente você também não, né? Porque é normal, as coisas vão acontecendo. Isso não quer dizer que a informação ela se esvaiu. Não, ela desceu. Né? Então todas as experiências que está tendo, está gerando uma carga emocional. E a depender da intensidade dessa carga emocional, ela vai ficar mais ou menos enraizada. Né? Então, uma experiência de dor gerou uma carga emocional, essa carga emocional é como se fosse uma cola. Né? Quanto maior a dor ou a felicidade, mais introjetada fica essa crença. Mas respondendo essa pergunta, como que eu faço para identificar as minhas crenças? A forma mais fácil
é olhar para a própria vida, né? Como está seu casamento? Né? Como vai sua relação com a sua família? Como é que está o campo do dinheiro? O dinheiro flui tranquilamente, consegue fazer tudo o que quer, ou está sempre faltando, né? Como são as suas relações sociais? Ou seja, se a pessoa está maravilhosamente bem com dinheiro, a gente pode afirmar que ela tem crenças muito boas em relação ao dinheiro. Se é aquela pessoa que ganha 5, gasta 10, né? Ou ganha muito mal, ou até o dinheiro até vem, só que sempre acontece alguma coisa, né? Vem, só que aí o primo está precisando de não sei o que, o outro vai para o hospital, o carro quebra, enfim, o dinheiro entra, mas vai embora. Aí é sinal que existe alguma crença limitante em relação ao dinheiro. No campo de relacionamentos, aí, né, que é a pedra no sapato da humanidade, a gente percebe que existem muitos padrões, né? Assim, por ofício da minha profissão, como eu faço atendimento clínico, né? E esse é um tema muito recorrente, né? Que as pessoas sofrem bastante. Eu já me deparei com muitos casos, tanto de homens quanto de mulheres, que chegaram lá no consultório dizendo, olha, não sei o que está acontecendo com o mundo, né? Mas eu estou na minha 5ª relação, é a 5ª vez que eu sou traído. E realmente acredita que o problema tá lá fora, que ninguém presta mais, etc. Mas não, é porque ali existe uma crença, ou seja, a pessoa ela tem uma visão, se for um homem em relação a uma mulher, ele tem uma crença em relação a mulheres, que provavelmente está correlacionada com a mãe, né, que é o primeiro contato, que vai fazer com que inconscientemente ele vá buscar experiências, nesse caso, experiências afetivas, vai buscar mulheres, né, que vão validar a própria crença que ele tem sobre mulheres. Então, simplificando, vou tentar falar de uma forma cuidadosa aqui, mas essa pessoa, se ele tem uma crença de que toda mulher trai, ele vai criar um magnetismo, o inconsciente dele, para realizar esse próprio desejo dele, que é o que ele acredita, vai fazer com que ele se sinta atraído por mulheres, digamos assim, que não estão muito interessadas em assumir uma relação séria. Mulheres mais libertas, por assim dizer, acho que todo mundo entendeu. Né? Ele vai frequentar lugares onde existe um público, né? Onde tem uma maioria de pessoas que provavelmente não estão a fim de levar um relacionamento a sério. Vai acontecer aquela atração que você, inclusive, comentou. É o famoso dedo podre. Né? É o famoso dedo podre. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Perfeito. Esses exemplos foram muito bons para né, explicar assim, essas crenças. Então tá. A pessoa que ouviu, putz, já vi que esse negócio, ou do relacionamento, ou do dinheiro que não para na minha mão, tá. Mas onde eu vou buscar? Que você já deu aí um spoiler, que você falou que normalmente o homem, né, a questão da mãe e tal, como que as pessoas podem fazer? Aí pra onde que vai depois que, ok, eu tô com essa área da minha vida meio turbulenta aqui e tal, o que eu faço agora? Eu preciso encontrar a raiz? Como é? Precisa encontrar a raiz e tudo passa pelo perdão. É por isso que se a gente pega todas as linhas de estudos, até mesmo todas as religiões, elas têm algo em comum, né? Que fala muito dessa questão do perdão. Né? E não tem jeito. Tem que perdoar e também precisa entender o que significa o perdão. Que o ser humano criou várias modalidades de perdão, assim, que acabam sendo engraçadas, né? Tem aquela pessoa que perdoa e fala assim, sim, você acabou com a minha vida, mas ok, eu te perdoo. Né? Isso não é perdão nem aqui, nem em lugar algum do universo, porque perdão, pela semântica da palavra, significa retirar a culpa do outro. E nesse caso, o que aconteceu, ele projetou a culpa de novo, e aí depois isso é um subterfúgio do ego e fala, mas eu te perdoo, né? Isso é um movimento do ego porque é uma forma de se colocar acima do outro
E isso vai contra a natureza de tudo também, porque não existe um ser humano acima de outro, né? Somos todos iguais. Se eu me coloco acima, eu já me desconectei, e se eu me desconectei, não tem como limpar, né? Mas por que é importante o perdão aqui? Eu falei de perdoar o outro, né? Mas é fundamental perdoar e honrar a própria história, a própria jornada. Por que isso acontece, Bárbara? De certa forma, crenças são memórias, né? E memória também, vai ser um pouco complexo aqui o que eu vou falar, mas eu vou ser bem didático. Memória é, como tudo, uma coisa viva, um organismo vivo de alguma maneira, assim como tudo, né? A própria mesa, ela tem algum nível de consciência, porque tudo é feito de átomo, e átomo é vivo, está vibrando, né? Então, memórias, por ter uma certa consciência, elas não pensam, existe uma consciência ali. Portanto, ela tem uma certa programação, ela sabe qual é o papel dela, que é fluir. Por quê? Porque todo o universo tem que fluir. Então, assim como uma tartaruga, quando sai do ovinho, instintivamente ela vai para o mar, ao invés de ir para a mata, porque se ela for para a mata, ela não vai durar 5 segundos antes de ser comida, né? Ela simplesmente sai, não é que ela pensa, eu vou para lá, eu vou para cá, ela simplesmente vai. Ela tem uma informação no código genético dela e ela faz o que tem que fazer. Memórias, por ser também uma energia, elas também sabem o que tem que fazer. Elas precisam fluir. Né? Só que quando eu tenho uma experiência da qual eu resisto a ela de alguma forma, né? Eu crio algum tipo de resistência. E o que eu quero dizer com resistência? Indignação, revolta, vitimismo, ou seja, eu estou culpando o outro. Tudo isso significa resistência ao que está manifestado. Quando eu crio resistência, eu bloqueio esse fluxo de energia. Né? E aí essa memória, ela fica presa dentro de mim através dessa mágoa, através desse rancor. E obviamente que meu inconsciente, ele entende que aquilo está pendente. É algo a ser resolvido. Como precisa ser resolvido, a nossa própria consciência vai nos usar para buscar situações similares para que eu possa reviver aquilo e dessa vez poder liberar. Então, toda vez que uma situação se repete na nossa vida, na verdade, é uma bênção para que a gente possa mudar. É uma oportunidade da gente mudar a história que vem se repetindo. Exatamente. É uma bênção disfarçada de tragédia. Ruim. Não estou dizendo que é confortável e também... Sim. Não adianta também a pessoa adotar essa positividade tóxica de fazer de conta que o ruim é bom. Não, não é isso. É lidar com as situações de forma madura, de forma resiliente. Mas é exatamente isso que falou. Por isso que tem um ditado, né? Quando uma situação se repete é porque algo não foi curado, né? Tem ali uma informação de que alguma coisa não foi curada. Né? E as crenças, elas atuam justamente nisso. Né? Então, se a gente estava falando dessa situação da pessoa buscar relacionamentos onde tem uma traição, né? A mente, de fato, ela é muito complexa. Mas se uma criança ela se sente rejeitada pela mãe, não que a mãe rejeita, mas ela se sente rejeitada, não se sente amada, tem sempre que estar correndo atrás da mãe e, de certa forma, ela sente que a mãe está sempre trocando ela pelo pai, por exemplo, ou pelo outro irmão, aí já tem um quê de traição, né? Não me quer para ficar com o outro. De novo, a criança ali naquele momento, por não ter também muita consciência, ela vai sentir uma dor enorme, uma revolta enorme, não vai saber nem expressar isso, né? E provavelmente vai engolir. Então isso virou uma memória de traição, de menos-valia, de rejeição, que não foi liberta, porque gerou uma resistência ali que a criança não sabia lidar com aquilo de alguma forma. Lá na frente, essa pessoa inevitavelmente vai recriar uma situação parecida
Aí provavelmente em relacionamentos afetivos, para poder lidar com isso. Né? E o que é o aprender a lidar? É justamente atingir esse nível de maturidade. Essa pessoa não me quis, ok, tá tudo certo com isso. Né? Não dá para ter tudo que eu quero na vida. Né? Agora, se insiste, se persiste, se tenta conquistar de qualquer jeito, né? Ou se perdoa a tal da 1, 2, 3 vezes a traição, aí já significa falta de amor próprio, né? Ou seja, se não aceita o que está acontecendo, né? Ou se não consegue, cai no vitimismo, de novo, na revolta, na indignação, perdeu a oportunidade de liberar essa memória. Ela desce de novo e daqui uma semana, um mês, um ano, isso depende muito, ele vai puxar uma nova situação para tentar novamente. Né? Começa sempre do mais leve para o mais pesado. Entendi. Isso é importante deixar claro, né? Legal entender que começa de uma forma mais leve. Não vai, é como se fosse o corpo tentando te avisar, né? De uma forma, até chegar um momento que o mais pesado é tipo um grito. Tipo, eu quero ser liberada, me ajuda a te ajudar, né? Sim, uma questão assim. E eu achei muito legal que você tocou também ali nesse ponto dessa maturidade. É uma coisa que é importante, porque somos adultos muito crianças ainda, com a nossa criança ferida, né? Então a gente se acha responsável, a gente pode ser super intelectual, inteligente, ocupar posições de muito respeito, mas quando vem para as nossas emoções, para lidar com as nossas próprias coisas, somos verdadeiras crianças, né? Porque essas emoções nos dominam e as emoções e a mente nos domina e a gente não tem essa maturidade a qual você citou de é isso, tá tudo certo, e não quer dizer que você não tá olhando, que você tá engolindo essa dor ou essa questão, mas essa escolha responsável e madura, acho que não tem outra palavra para falar. É exatamente isso. E aí você vê, mesmo que pareça complexo, na verdade, complexo é aplicar, o entender eu acho que é até relativamente simples. Nas nossas vidas é tudo muito simples. Ou eu aceito o que é, ou eu resisto ao que é. Né? Quando eu aceito, ainda que seja uma situação desagradável, não fica nenhum tipo de miasma no meu campo emocional inconsciente. Então, vivenciei uma determinada situação e, ok, eu tô liberado. Se eu resisto, de novo, resistir é indignação, vitimismo, etc. Vai criar uma memória que vai reproduzir de novo. Então, cada um hoje tá vivendo exatamente, tá colhendo exatamente aquilo que plantou. Não tanto em termos de atitudes externas, mas em termos de atitudes externas, né? Então, é muito importante que cada pessoa entenda que se eu estou vivenciando algo ruim hoje, o que é o melhor eu fazer para me libertar disso o mais rápido possível? Aceitar e parar de buscar culpados. Eu falo, bom, eu posso até não entender que tipo de memória, que tipo de crença trouxe essa experiência, mas eu já entendi que sou eu. Quando a gente faz esse movimento, automaticamente a gente liberta o outro. Então, por exemplo, em caso de traição, né, se ocorre, é claro que a pessoa que fez ali, também existem outras leis naturais da causa e efeito, né? A pessoa que fez ali, ela plantou uma semente também e uma das formas de aprender e de crescer é a gente experimentar aquilo que a gente faz os outros experimentarem para ver se a gente gosta do sabor, né? Então, alguns chamam isso de karma, eu gosto de chamar de lei de causa e efeito, né? Aquilo que eu faço volta, potencializado. É muito importante as pessoas saberem, né? Então, a pessoa que fez ali, ela vai estar no próprio processo dela, isso é problema dela, não é nosso. Se teve uma traição, eu falo, bom, se não fosse a fulana, seria a ciclana, porque ela é só um objeto que eu estou projetando aqui para reproduzir aquilo que eu acredito, né? Então tá tudo certo com ela. Automaticamente eu já perdoei, tá livre. Não precisa virar amiguinho, nada disso. Mas você deixou, sabe que não é lá, é aqui. Né? Então sou eu. Eu, de certa forma, usei meu poder de cocriação para gerar uma experiência. Então, estou consciente disso.
aceito onde eu estou nesse momento. Né? Nesse momento eu perdoo aquela situação. Aí eu me liberto. Aí eu não preciso recriar mais. E se for difícil para perdoar? Porque muitas vezes não é um processo fácil, assim, olhar e perdoar. A gente tem que sentir, né? É que na minha leitura, eu entendo que só existe um perdão. Né? Qualquer outra fórmula é subterfúgio mental. O que é perdoar? Eu entender que não foi o outro. Autorresponsabilidade, em primeiro lugar. Né? Enquanto a pessoa acredita que alguém a feriu, não tem como perdoar. A nossa mente ela não vai aceitar isso. Então você se perdoa por estar reproduzindo aquilo novamente para você mesmo. Exato. Ou seja, o perdão é sempre para si. Mas entender também que não há nada a ser perdoado. Porque eu sou responsável, mas eu não sou culpado. É ou não é? Importante isso, né? Você provavelmente, assim como eu tenho décadas, eu acho que além de você, né? Eu já passei dos 40. Ao longo da minha vida, eu fiz várias coisas das quais eu olho hoje e falo, nossa, o Diogo de hoje não faria aquilo. Né? Só que o Diogo de hoje não faria aquilo. O meu nível de consciência hoje não permitiria que eu fizesse aquilo ontem. Por exemplo, o primeiro namoro. O primeiro namoro é sempre um caos, né? É um festival, uma disputa para ver quem sofre mais por quem se sacrifica mais por quem se acha mais dono de quem, né? É um caos, né? Então você olha para isso e fala, nossa, como, né? É muito simples. O Diogo, com aquele nível de consciência, entendia que as coisas funcionavam daquela forma. Ele fez o melhor que dava para fazer de acordo com o nível de consciência dele. Né? Ou seja, não existe uma culpa, eu fiz o meu melhor. Né? Hoje eu entendo que o meu melhor é outra coisa. Então a gente precisa acolher esses fragmentos nossos que a gente deixa para trás. Né? Seja lá o que for, ou porque foi bobo, ou porque fez o outro de bobo. Né? Até porque aí quando a gente entra nesse campo da culpa, ela é uma emoção pesada, né? Que é difícil a gente ficar carregando. E aí se a gente ainda tem algo que a gente tem que perdoar, que às vezes não é tão gostosinho de ser perdoado, de entender e tudo mais, e você ainda se culpa, acaba deixando o processo mais difícil. Sim. E aí eu queria que tu trocasse um pouco sobre a carga das emoções, quais os efeitos que ela tem na gente. Então, como eu dei o exemplo aqui, né? A culpa, a gente pode falar de autocobrança excessiva, que é algo muito comum também, enfim. Vamos lá. Fala da culpa, né? A culpa talvez seja a mais nociva energia que existe do ponto de vista emocional. Por quê? Quando a pessoa ela guarda dentro de si um sistema de culpa, arrependimentos, né? Do que fez, do que deixou de fazer, de escolhas que fez, que deixou de fazer, qualquer coisa do gênero, significa que abriu um conflito dentro dela. Nesse momento ela se fragmenta, ela se divide. Né? E esse conflito, por ser um conflito, dissipa energia vital, chi. Né? E nosso organismo precisa dela para fazer as funções vitais e também para todo o resto. Né? E isso a longo prazo vai gerar, são psicossomatizações ou enfermidades mentais, emocionais, até mesmo física, né? Porque vai faltar energia para coisas importantes. Então isso é o primeiro ponto. Não bastasse isso, quando a pessoa ela sente culpa por ser o que é, de certa forma, né? Ou por ter feito determinadas coisas, ela passa a criar uma certa antipatia por si mesma. Ela não aprova as atitudes dela, logo ela não está aprovando a si mesma. E essa antipatia, que o nome correto é mágoa de si mesmo, ela gera o que eu chamo de pacto inconsciente de vingança. O que é isso? Da mesma forma que as pessoas, quando estão magoadas com o outro, que a partir de hoje ninguém mais vai ficar magoado com ninguém, que já entendemos que é tudo
responsabilidade nossa, né? Mas quem ainda não entendeu isso, ainda acredita que existem vilões e algozes no mundo e que somos pobres, coitados, indefesos e etc., a pessoa tem uma mágoa em relação a uma pessoa que passou a perna nela ou qualquer coisa do gênero, e inevitavelmente, se tem mágoa, ela vai querer se vingar, em alguma medida. Ou ela propriamente dita, ou ela vai jogar nas mãos de Deus, né? O famoso deixa que o que é dele está guardado. Né? Essa própria frase, se a gente for ver, ainda que é melhor do que querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Internamente não muda muito. Porque ela está desejando que aquela pessoa sofra no mínimo aquilo que ela entende que fez sofrer. Né? Então ele me fez sofrer, ele precisa no mínimo sofrer o tanto quanto ele me fez sofrer. Né? E guarda isso dentro de si, né? Ou seja, bloqueou essa memória. Então, da mesma forma que isso acontece com os outros, acontece na nossa relação conosco. Né? Então, se eu tenho mágoa de mim, quer saiba disso ou não, quer aceite ou não, quer ache isso legal ou não, eu vou criar um pacto de vingança em relação a mim mesmo, que dá origem à palavra autossabotagem. Mais uma palavra que aqui estava anotada. Aí está. A autossabotagem nada mais é do que um desejo inconsciente de se punir. Né? A pessoa ela vai caçar problemas, vai caçar situações de sofrimento, vai dar um jeito de afastar tudo aquilo que ela entende como coisas boas, como felicidade, sem sequer saber que está fazendo isso. O problema de estar inconsciente das suas ações também, né? Porque se isso já está no inconsciente, então a gente tem que ter o mínimo de consciência do que eu estou fazendo no agora, né? Para poder também ficar de olho naquilo. E é interessante, Diogo, como a nossa mente, ela nos engana, como ela brinca, principalmente depois que a gente começa a se conhecer, falar, mas então tá, agora eu já entendo que eu gero isso, que eu gero aquilo e tal. E é interessante, porque até no meu processo, às vezes acontece algo, algo ruim, algum acidente, alguma coisa que, eu não gostaria, uma coisa negativa, eu fico, não, mas eu tenho que tirar um aprendizado disso, eu tenho que olhar por esse lado, nossa, isso serviu para, que bom, e de fato, né, as coisas acontecem pra gente aprender, mas tem uma pegadinha aí também, porque você não está olhando para o fato de que você se colocou naquela situação e fez aquele acidente acontecer. Essa foi a minha mais recente pegadinha, assim, né? E eu falei, nossa, eu estava tão ocupada em tentando tirar belas lições para olhar de um lado positivo, né? Para isso que aconteceu, que, na verdade, eu não vi o que eu criei. Você está falando da queda do casamento? Essa mesmo. Sim. Claro que... para quem está ouvindo isso pela primeira vez, até assusta. É muita coisa, né? Mas é fato que tudo que está acontecendo é o nosso inconsciente que está puxando, né? É claro que se uma pessoa acabou de sofrer um acidente de carro agora, vai ouvir isso e está tudo bem, pode xingar, não tem problema. Porque vai ter uma resistência do ego em aceitar isso, é enorme, mas depois de algum tempo vai entender que é assim, né? E é um processo também, essa raiva vir pra fora, né, Diogo? Mas agora uma catarse. Porque quando, por exemplo, aconteceu... Gente, eu crente que era o seu e eu... Desculpa. Imagina. Quando aconteceu, por exemplo, o acidente, a primeira coisa é pensar, meu Deus, e isso que já estou trabalhada aí no autoconhecimento faz alguns anos, por que isso aconteceu? Isso foi uma tragédia, a gente não fez nada de ruim e tal. Então, realmente, a primeira reação é se revoltar. Né? E olha que você criou uma coisa light, né? Que não teve desdobramentos maiores, né? Tem gente que enfia o carro no poste. Né? Mas, claro, e é óbvio que isso, por pior que seja, também pode ser uma super oportunidade de dar uma estalada. Falar, não, alguma coisa não está certa na minha vida, né? E entra numa toca de coelho. Então, assim, o inconsciente, ele é muito poderoso, né? Vou te dar um exemplo aí. Provavelmente quem tá enfermo e vai ouvir isso aí vai xingar, pode xingar, não tem problema. Doenças. Não vou dizer que é 100%, tem muita coisa envolvida, mas em geral,
as pessoas adoecem para chamar atenção, né? Ou para se vingar. É uma forma de olhar para o mundo, olhar para a família e falar assim, olha o que vocês fizeram comigo. Claro que precisa de muita mágoa acumulada, né? Muito desequilíbrio de relações para chegar nesse ponto. Né? Vou dar um outro exemplo. A gente vive num planeta onde o negativo ele chama muito mais atenção do que o positivo. Né? Então, provavelmente aconteceu contigo isso. Enquanto criança, quando você estava bem, sorrindo, brincando, se fosse um final de semana e tivesse acontecendo um churrasco na tua casa, provavelmente seu pai e a sua mãe não ia nem te dar atenção. Porque ela tá bem, tá feliz, tá sorrindo, vamos aproveitar a vida. Né? Por outro lado, quando você adoecia, aí ficam os dois sentados na cama, te dando colo, tirando a sua febre, te oferecendo chá, ou seja, te tratando com todo o zelo do mundo. Né? De novo, tá tudo bem com o pai e com a mãe que faz isso. Não é questão com eles. Tá tudo bem, o problema é a perspectiva, é a percepção que está sendo criada lá. Então eu estou relatando um fato. Né? Não é para nenhum pai, nenhuma mãe sentir culpa, não é isso. Né? Mas é de fato dinâmicas que acontecem. Se isso acaba de fato virando uma constante, quando eu estou bem, nem meu pai e minha mãe não ligam para mim, enquanto criança, naturalmente. Né? Sim. Falo disso porque hoje a gente tem uma relação com pai e com mãe e etc. Mas quando somos crianças, a gente vê pai e mãe como deuses. É tudo que nós temos e nós somos dependentes 100% deles, materialmente e emocionalmente. Né? É tudo que a gente tem. São as pessoas mais importantes na nossa vida. Então se sentir rejeitado por pai e por mãe, por uma criança, é uma dor muito forte que a gente nem lembra. E não lembra, inclusive, porque isso é uma ferida muito bem calcificada, né? Que a pessoa só acessa quando faz terapia e vai descascando camadas da cebola. Quando ela atinge maturidade para acessar aquela dor, aí ela é entregue, né? Porque senão fica muito protegida e, obviamente, atuando sem que a pessoa perceba, como se ela fosse um fantoche do próprio inconsciente, né? Mas voltando a esse exemplo que eu estava te dando, então assim, tô bem, ninguém me ama, ninguém me quer. Tô mal, atenção total e absoluta para mim. Me dão o que eu quero comer, contam uma historinha, cafuné. Muito bem. Essa informação ela vai criar uma crença, né? Quando eu tô bem, ninguém quer saber de mim. Mas quando eu tô mal, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela se tornar, sair já da fase de pré-adolescência para a fase adulta? Toda vez que ela sentir algum tipo de carência, insegurança, seja lá o que for, ela vai adoecer. Porque ela tem uma informação dentro de si que basta adoecer ou estar com um grande problema, que eu recebo a atenção que eu quero, eu me sinto amado ou amada. Né? Então, ou adoece ou cria tantos outros problemas. Né? Aí vai projetar no cônjuge, no parceiro, no namorado, namorada, amigos. Né? E aí, como a carência ela é quase que um estado default de 8 bilhões de pessoas, né? E em estado default ela está criando um monte de problema. Que a gente vê pessoas que parecem assim que falta muita sorte, né? Parece que tudo acontece com elas, é uma atrás da outra. Aí cria aquele arquétipo do super-homem ou da Mulher Maravilha, né? Eu dou conta. Né? Ou seja, mais às vezes inconscientemente a pessoa mesma ela está buscando isso para ser tratada de forma diferenciada, porque o negativo acaba tendo mais impacto do que o positivo. Né? E quando a gente olha para isso é meio assustador. É forte, né? Porque o que permeia a maioria das relações é o caos, é o sofrimento. E é por isso, será que a sua maior procura em consultório é em questão de relacionamento? Por que você acha que é? Porque relacionamento é a principal. O caos que é? Porque que a gente, isso que você está falando, vira. Porque eu acho que no fundo é tudo isso que vai voltar, eu acho, porque
para aquilo que a gente conversou no começo, né? A gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, com as nossas crenças, com esse embolo todo que a gente tem dentro e aí deposita no outro. Sim. A questão do relacionamento tem um vício de origem aí, né? Que é assim, eu ir buscar no outro aquilo que eu não encontro em mim. Isso, muito importante. Então esse buraco, então a pessoa ela não se ama, não sabe que não se ama, né? De repente tem uma visão distorcida de si mesma, às vezes por reforços negativos ou por guardar muita culpa dentro de si, né? E aí tem uma autocobrança enorme e aí nunca está satisfeita com si mesma, ou seja, aí se ama menos ainda, deseja cada vez mais ser outra coisa, né? Mas enfim, a pessoa não se ama. Então o que acontece? Ela vai buscar esse amor fora. Né? Quando ela encontra um homem, por exemplo, que oferece algo parecido com amor, eu acho que lá dentro do salão do ego é uma festa, né? Achamos a salvação para todos os nossos problemas. É ele, está aqui. Né? Aí gera o que as pessoas chamam de paixão. Né? Por que gerou essa emoção e essa euforia tão grande? Porque o ego acha que resolveu o problema ali. Ele me dá o que quero, o que falta em mim. E aí começa uma relação. Só que, o que acontece? Para a pessoa se sentir amada, ela precisa do outro. Então ela está projetada no outro. Ela depende. E às vezes, por melhor que o outro seja, ele vai continuar sendo o outro. Eu não tenho total controle sobre ele, é outro. E isso gera uma insegurança, porque eu dependo dele, não posso perder, aí gerou o apego. Né? Pensar na possibilidade de perder é insustentável, é insuportável. Isso gera uma insegurança enorme, uma ansiedade, uma agonia. Essa insegurança, obviamente que ninguém consegue conviver com ela por muito tempo, vai se desdobrar num plano de ação. Bom, então eu preciso estabelecer controle sobre essa pessoa. Né? E aí, cada um vai para um lado. Quem tem a energia masculina muito aflorada, aí quando eu falo energia masculina, não estou falando de ser homem ou de ser mulher, é energia. Todo ser humano tem ambas dentro de si. Tem mulheres que têm a energia masculina mais aflorada do que a feminina. Né? Mas em geral, quem tem o yang mais aflorado, ou seja, que é uma energia de explosão, de força, de poder, o que vai? Geralmente está mais com os homens, vai com tudo para subjugar o parceiro. Criar um estado de submissão. Né? Porque se eu enfraquecer aquela pessoa, eu estou no domínio. Aí entra toda a parte de crítica, né? Que é muito comum, né? Em geral, os namorados os maridos mais se criticam do que se elogiam, né? Isso inconscientemente é uma forma de enfraquecer o outro, jogar culpa no outro, inclusive, que a culpa enfraquece, né? Faz a pessoa sentir culpada por ser o que ela é, né? Isso tem efeitos devastadores. Aí tem a parte também, que aí a gente vê a torta e a direita, né? É o ciúme, é a posse. Só que aquela pessoa do lado de lá, muitas vezes ela entrou no papel de submissão para também controlar o parceiro. Porque aí ela vai controlar ele na outra ponta através do sofrimento dela, do sacrifício dela, né? Aí tem aquelas coisas, olha tudo que eu abri mão por tua causa. Eu não saio de casa, não tenho mais amiga, aceito suas grosserias, aceito que você me bata, infelizmente isso ainda acontece, e ainda estou aqui com você. Quem aguentaria isso por você? Né? Então aqui é mais evidente a insegurança, porque ele vai com tudo, né? As pessoas veem, mas a pessoa, ela também escolheu um lado ali também para controlar. Né? E aí é uma relação pautada em coisas muito densas, né? Que é um jogo de manipulação muito grande. E claro que nesse processo todo, quem está subjugando está magoando a outra pessoa, óbvio, né? Que isso está acontecendo, mas
ainda que não esteja consciente, também está criando um sistema de culpa enorme por estar subjugando o outro. E aí vai entrar num processo de autossabotagem aqui. Né? E a pessoa que está nessa situação também, ela está criando mágoa aqui e está criando culpa por aceitar o que aceita, ou seja, está moendo a autoestima dela. Sim. E sabe que está fazendo isso, é ela que escolheu fazer, mas essa pessoa participa disso, então começa a criar cada vez mais mágoa em relação a esse. Então, no fim das contas, o que acontece? Esse aqui sente mágoa dela, ela sente mágoa dele, ambos sentem vontade de se vingar um do outro, ambos sentem vontade de se vingarem de si mesmos e vão usar essa relação doente para se punirem e para punir o outro. Sim. Por isso que a gente chama de relação tóxica, né? Qual a chance disso dar certo? Zero. Sim. Zero. Sim. Podem passar a vida toda juntos. Isso não quer dizer que deu certo, porque passar a vida toda com alguém sofrendo. Exatamente, interessante. Dar certo não é quanto tempo fica junto com a pessoa, né? Porque isso que você citou está se retroalimentando. E no fim, a solução para tudo isso, sendo bem básico assim, uma autorresponsabilidade de ambas as partes, que precisaria, claro, de um trabalho interno bastante... E cair no ponto da maturidade, né? Isso. Que é entender que ninguém está nesse mundo para me fazer feliz. Né? E entender também o problema da projeção, né? O que é projeção? É quando eu dou uma parte minha pro outro. Ou seja, quando eu dou poder ao outro. Então, se a minha felicidade depende de outra pessoa, eu abri mão totalmente do meu poder e depositei isso nela. Então, aquela pessoa, de certa forma, virou uma ameaça para mim. Sim. Né? É até interessante se a gente parar para pensar assim, fulano tá com inveja de mim. Então eu tô sentindo aquela inveja vindo, eu sei que aquela pessoa é invejosa, eu sei que ela... Como cortar isso? Se desliga dela, porque de alguma forma você também tem inveja daquela pessoa, mesmo que você não se dê conta. Só pelo fato de você ter se dado conta de que ela tem inveja sua, é porque existe a inveja dentro de você perante ela. Então, pare de vê-la, pare de você ter este contato, porque de alguma forma, consciente ou não, você também tem inveja daquela pessoa. Sim. Ou porque você também, de certa forma, é um pouco invejosa. Então, porque tá dentro de você, e você tá invejando... A gente só vê no outro que tá dentro de nós. E pode ser mais um fator também, por isso que não é pau, pedra, né? Essa questão do efeito sombra, né? Ou da projeção, tem sempre analisar caso a caso, porque nesse exemplo que você está dando, pode ser também que eu vou procurar pessoas invejosas para me autoafirmar, para me sentir entendi, importante, para me sentir, né? Quem é rico, por exemplo, se está atraindo muitas pessoas invejosas e que estão lá por interesse, inconscientemente ele está fazendo isso através de um processo para se autovalidar, porque essa experiência o coloca num lugar onde os outros desejam aquilo que ele tem. Né? E aí por trás disso existe uma autoestima muito frágil, e aí precisa curar essa autoestima aqui para parar de buscar esse tipo de relação. Que é um grande problema na maioria das pessoas também, né? Essa baixa autoestima. Todo mundo acha que tem uma boa autoestima e na verdade não tem. É que as pessoas confundem muito isso com a questão física, né? Assim, me acho bonito, me acho bacana, minha autoestima é boa. Até claro, até tem um impacto, mas é pouco. Né? A autoestima nada mais é do que o quanto de amor que eu sinto por mim, né? O quanto eu aceito que sou. As minhas sombras, essa minha inveja, esse meu lado que atrai traidores, etc e tal, né? E isso, você tocou num ponto muito importante, Bárbara, porque aí existem, claro, né, muitos elementos, a própria religião, convenções sociais, mas é fato que a gente vive num mundo, e cada vez mais, né, onde, de certa forma, a hipocrisia, ela foi legitimada. Né? O que eu quero dizer com isso? É que desde muito cedo, tanto dentro do convívio familiar, quanto no religioso, quanto no social, na escola, enfim, por todo lugar que a gente transita, a gente recebeu, e as crianças de hoje estão recebendo, uma informação mais ou menos assim: olha, o que você sente, o que você não sente,
não é muito importante para ninguém. Isso aí é problema seu. O importante é o que você faz. Né? Então aquela coisa, você não gosta da sua tia enquanto criança. Só que quando ela chega, sua mãe fala, você vai lá e você abraça sua tia e trate ela muito bem. E deixa ela apertar tua bochecha o quanto ela quiser e sorria. E aí você, né, não tem muita escolha, enquanto criança você vai e faz isso. Então, o que acabou? Qual a mensagem subliminar aí? Não importa o que você sente, isso é irrelevante. Importa o que você faz, ainda que não seja verdadeiro. Então, assim, é claro que o que se prega por aí, de fazer pelo outro, de servir, de ser uma boa pessoa, claro que tudo isso é verdadeiro. O problema é quando eu sou estimulado a fazer tudo isso antes de ser tudo isso. Esse é o problema. É quando a gente não tem isso para oferecer para o mundo e nos mandam oferecer, e a gente oferece o que não tem. E isso cria um conflito interno gigante, também porque a gente sabe quando está sendo falso. Sim, isso gasta uma energia muito grande. Eu acho que é um bom termômetro, né? A gente sempre vê se após encontrar uma pessoa, estar com alguém, ir em algum evento, como que está a nossa energia, se está drenado, se a gente está muito cansado, né? Exatamente. Isso é um bom termômetro. Só que nesse caso, o que é muito importante, tanto quem é mais novo quanto quem já é mais velho, todo ser humano sente raiva. Todo ser humano já sentiu ou vai sentir inveja em algum momento. Todo ser humano vai ter um pensamento não muito elevado em relação a alguém. Todo ser humano já falou mal de alguém ou já pensou mal de alguém. Não há problema em sentir essas coisas. O problema é eu fazer de conta que não sinto o que sinto. Esse é o problema. Porque aí criou o quê? Resistência. Da mesma forma que eu falei, né, que na vida é tudo ou é aceitação ou é resistência, é tanto para fora quanto para dentro. Né? Se alguém te fecha no trânsito e você sente raiva, não precisa sentir culpa por estar sentindo raiva. Aceita esse fluxo emocional que está dentro de si. Isso não diz nada sobre você. Isso não faz de você uma má pessoa. Né? Porque uma memória foi ativada ali e essa emoção ela vem com tudo. Observe aquilo, ou seja, aceita a raiva, mas não alimenta ela. Simplesmente aceita e fala, bom, é isso que eu tenho nesse momento, a hora que ela quiser ir embora, ela vai. Ou seja, eu não vou nem lutar contra a raiva, tentando deslegitimar ela, e é geralmente isso que as pessoas, não, eu estou sentindo raiva, mas a culpa é dele que me fechou. Se você precisa justificar o que você está sentindo, você já não está aceitando. Então, aí é resistência, né? Muito bem. Ou a pessoa, ela começa a tentar ter uma série de pensamentos para deslegitimar a raiva, aí fala, não, mas coitado, ele deve estar com pressa, vai saber se não está com alguém doente no carro, ou seja, você também está precisando justificar a atitude do outro, ou o que você está sentindo para neutralizar o que você está sentindo, é porque não aceitou. Não é nada disso que eu estou falando, estou com raiva, amém, é o que eu tenho para o momento, tá tudo bem com isso. A hora que ela quiser ir embora, ela vai. Eu não vou me mover através dela, não vou perguntar, não vou lutar, vou aceitar que está dentro de mim e vou tocar minha vida. Isso me lembrou, eu ouvi, acho que foi o Deepak Chopra falando que todos os animais brincam na natureza. Os coelhos brincam, os cachorros, quando eles não quando eles não brigam, né? Eles brigam, indicam um com o outro, depois eles voltam a brincar. E nós não brincamos muito. E aí, acho que foi questionado pra ele o que ele gostava de brincar. E ele falou que, na verdade, ele não levava a vida a sério. Eu acho que traz um pouco isso que você falou, de a gente não levar tão a sério, tá sentindo a raiva, então eu sou uma pessoa ruim. Ou, sabe, nossa, eu tô sentindo a raiva, não levar tão a sério e ser mais fluido nesse sentido. De Sim. Não dar essa voz pras emoções. Exatamente. E aí quem é pai, mãe, né, que tem um filho pequeno... tá tudo bem a criança sentir raiva. Não faça ele reprimir a raiva. Porque raiva reprimida, ela entra em colapso. Em algum momento ela vira ira. Né? Inveja reprimida, toda criança sente inveja. Porque eles não estão prontos ainda. A psique está sendo formada, então esses elementos eles são naturais nesse momento. Se não existe uma repressão,
E aí é o que eu tô dizendo, filho, você tá com raiva, ok, o pai entende isso, vai passar. Então, engole essa raiva. Não, aí já reprimiu. Né? Então, assim, é aceitar o que sente e não se sentir culpado por isso, porque as pessoas elas vão continuar sentindo, né? E o grande problema é começar a sentir culpa por ter sensações a quais nós julgamos como negativas. Né? A raiva ela não é nem negativa, nem positiva, nem boa, nem ruim. Ela é o que é. Então, a gente precisa aceitar, obviamente, a luz, mas a gente precisa aceitar as nossas sombras também, né? Isso faz parte desse processo de autoacolhimento. Porque, de novo, quando eu reprimo, isso entra em colapso, né? A inveja reprimida, lá na frente, se torna maldade. Ou seja, uma coisa que era natural, por ter sido reprimido, por ter ficado preso, vira algo antinatural. Aí sim nós temos um problema. Né? Então, tá certo de Chopra, não leve as coisas tão a sério. Sim. E eu queria tocar mais um pontinho aqui. A gente falou sobre inveja um pouco, sobre raiva, enfim. Mas tem uma coisa que muitas pessoas, elas sofrem. Não é uma coisa minha diretamente, talvez indiretamente, mas é o medo da finitude, o medo da morte. O que é isso? O que significa? Como lidar com este medo da morte? Que é a única coisa que a gente sabe é onde a gente vai, é nossa certeza. Sim. O Osho dizia que só tem medo da morte quem não está vivendo. Faz sentido? Eu vejo muito como uma ansiedade também. É até uma ânsia de morte. Né? E eu acho que essa frase ela é verdadeira porque aquele que está vivendo integralmente, e claro, não vai dar tempo da gente falar hoje, mas eu me comprometo a voltar, se for o caso, da gente falar sobre um outro vilão da humanidade que chama-se conceito de tempo. Né? Não estou falando do tempo cronológico, ele é um conceito válido, nos ajuda, mas o tempo psicológico é um veneno. Né? Então, quem vive muito projetado no futuro, no passado, não tá vivendo o presente, não está deixando a vida tocar. Né? Então, não está vivendo efetivamente, vai ter medo da morte. Isso é um ponto. Então, a gente tem que procurar viver com intensidade, se respeitando os outros, fazendo aquilo que nosso coração, de fato, pulsa. E também precisa entender isso, porque quando a gente fala ouça seu coração, parece que você falou ouça sua mente, né? Que a pessoa pensa. O pensar não é o coração é um sentir, né? É aquilo que eu quero genuinamente fazer, não aquilo que eu acho que eu deveria fazer, porque vai me gerar frutos, etc, etc. O ser humano se desconectou muito de si mesmo, para agradar a família, agradar a sociedade, enfim, para fugir dos seus medos e tudo mais, né? Então passa muito por isso, de não estar encaixado com a vida. Mas também, naturalmente, eu acho que essa ignorância sobre a própria espiritualidade, né? De criar aí um tabu enorme sobre a morte, sobre o que vem depois. É claro que a mente humana, o nosso ego, ele é incapaz de lidar com o desconhecido. Ele precisa de segurança, né? Porque o ego ele é a forma da insegurança, né? Ele é o pai da insegurança. Então ele precisa rotular tudo, ele precisa achar uma resposta para tudo, ainda que não seja verdadeira. Por isso que nós colocamos Deus numa caixinha, né? O ser humano acha que Deus é um homem grande, né? Porque é uma necessidade de colocar numa caixa, né? Só que a gente precisa entender que o cognoscível é incapaz de compreender o incognoscível, né? A criatura não pode compreender o Criador, só o Criador pode entender a sua criatura. Né? Só que no que tange essa questão de morte e tudo mais, eu acho que isso se resolveria muito facilmente se as pessoas estudassem. Né? A morte, ela não existe. Exato. O nanosegundo seguinte está acordado. E também eu acho que é um apego muito grande e medo de não perder o que se tem, de achar que se tem. Eu acho que quando um dos maiores problemas na vida das pessoas é essa sensação de controle e de que as coisas são nossas, né? Hoje eu me peguei ansiosa
com algumas coisas e algumas coisas que eu não conseguia controlar. Eu falei, infelizmente não consigo controlar isso. E aí eu me peguei assim, eu falei, ai, mas eu quero fazer alguma coisa, eu quero mandar uma mensagem, eu quero agilizar. Era uma situação em que eu estava atrasada a pessoa e eu precisava vir, enfim. Eu falei, eu não posso controlar isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler meu livro. E é meio que isso também, né? Eu acho que essa questão da morte, de tentar controlar algo. As pessoas, claro, elas são muito apegadas porque acredita-se que isso é tudo que existe, né? Então é tudo que eu tenho, minha família, meu carro, minha casa, minha profissão, né? Tem um ditado, não sei se eu vou saber reproduzir ele direito, mas que é um grande paradoxo que diz mais ou menos assim. Me perdoe se eu não conseguir reproduzir na íntegra, mas é mais ou menos assim. Nós chegamos num mundo sozinhos e sem nada. Vamos embora sozinhos e sem nada. E nesse intervalo da chegada e da saída, nós ficamos lutando para alcançar coisas e prender coisas que nós nem trouxemos, tampouco vamos levar. Maravilhoso, né? Então acho que vale a pena dar uma pensada sobre isso, né? O que é nosso ninguém pode nos tirar, não tem como. A consciência, ela é eterna. A nossa consciência, ela é eterna. Ou pode chamar isso de alma também. Ela é eterna. Isso a gente leva ela para onde for, né? Então o que existe é vida, é uma linha, é infinito, né? Então não tem começo nem fim. Não simplesmente é. A vida é infinita, né? É claro que existem ciclos aí de nascimento e de morte, e aí entra, enfim, toda aquela questão de evolução, né? De karma, etc., que aí é pauta para, enfim... Para mais conversa, né? Sem dúvida. Diogo, então pra gente finalizar, eu vejo que essa questão da morte também está muito relacionada, como eu falei, com a ansiedade e da gente... Antes eu entrevistei uma moça que ela disse que ela passou um período na Rússia, que ela estava estudando, ela se cobrava demais, enfim e tal, e que ela sente, porque ela parece que o tempo escorreu pelas mãos e que ela gostaria de ter aproveitado mais. Ela estava pensando no futuro, nas ânsias e não estava vivendo aquele momento. Então eu vejo que essa questão da morte também está ligada com a gente não estar vivendo a nossa vida agora, né? E mais preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, né? E acho que o momento que a gente está pensando no passado e no futuro, a gente já não está mais vivendo o presente. Então, você conseguiria dar uma dica para essas pessoas que estão, de repente, sofrendo com essa ansiedade e tal? O que elas podem fazer para viver um pouco, conseguir viver um pouco mais no presente, como elas podem se conectar um pouco mais? Muito bem. Eu acho que é enxergar a própria falta de propósito, de sentido de ficar pensando muito no futuro, porque quando a pessoa está pensando muito no futuro, ela está tentando estabelecer algum tipo de controle, ela quer manipular os resultados, quer prever o que vai acontecer já para poder saber como que vai agir de acordo com aquilo que ela prevê o que vai acontecer, né? Só que no fundo, todos nós sabemos que é impossível prever, porque são infinitas possibilidades, o resultado das nossas ações depende de inúmeras variáveis, e também fazendo uma repertorização da própria vida, basta eu pensar em tudo que eu tentei prever que fosse acontecer, 99% aconteceu o contrário do que eu imaginei, né? Então, não adianta gastar energia para alcançar um objetivo que é impossível de ser alcançado. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã. É uma incógnita, fato. Né? Pode usar a estratégia que for, 0% de chance de você conseguir. Ou seja, o aceitar o desconhecido, né? Finalmente parar de resistir ao desconhecido, parar de resistir ao fato de que eu não tenho controle sobre o que os outros fazem, o que os outros pensam. Eu não tenho controle sobre os resultados daquilo que eu estou fazendo. Eu só tenho mal e mal controle sobre a forma como eu vou lidar com as coisas. É tão libertador, a gente tira um peso das costas, né? Poxa, juro, não preciso preocupar com nada. Ficar ali, não precisa nem deve, porque você não tem poder de ação, né? E claro, acho que eu estou nessa jornada há muitos anos, né? E essa questão de entender
o problema do futuro e do passado, eu mesmo ainda não sou uma pessoa que estou 100% presente. Né? Obviamente que eu já consegui avançar muito nesse sentido, anos. Sim. Não sei nem se uma vida é suficiente para isso, porque a crença de que o tempo é real, de que nós estamos vindo de um lugar para outro lugar é muito forte, está muito enraizado. Né? Mas quanto mais cedo começar, melhor. E assim, é um processo contínuo e a gente vai recebendo os presentes. E na medida que faz isso, como adquirir um estado de paz, né? Quando a gente está em paz, a nossa vibração sobe, a gente começa a atrair coisas melhores. Né? Mas, claro, com certeza a gente não consegue, num bate-papo, né? Virar uma chave, assim, isso é um processo. Sim. Eu sugeriria que as pessoas estudassem, por exemplo, um livro que é um best-seller chamado O Poder do Agora. Maravilhoso. Né? Ele é ótimo, ele é muito criativo. Eu não vi pessoa mais criativa porque ele está há anos falando a mesmíssima coisa de formas tão diferentes, né? Haja criatividade para isso, mas certamente é o melhor nesse aspecto. E também eu sugeriria o estudo de uma filosofia chamada estoicismo. Nunca ouvi falar, Diogo. Sêneca era estoicista. Né? Que traz muito do conceito do tal. Tá. Né? De realmente aprender a fluir com a vida, abrir mão do controle, né? Saber sobre aquilo que eu tenho poder de ação, aquilo que eu não tenho. Então, como se diz, né? Se tem um problema, tenho. Tem algo que possa fazer? Tem. Então não se preocupa. Né? Se não tem nada que possa ser feito, também não se preocupa. Sim. Né? Ou seja, sim. não se preocupe em nenhuma situação. Né? Então o estoicismo ele traz muito essa visão. Marco Aurélio também era estoico, né? Tem um livro dele chamado Meditações de Marco Aurélio também, muito bom. Tudo isso nos ajuda e também traz embasamento a partir de o próprio Siddhartha Gautama, né? Falava muito disso. Traz um certo embasamento, porque a gente está falando agora que a gente só está reproduzindo que Já foi dito há muito até grandes avatares sempre tentaram falar e até o momento a gente não quis ouvir. Você já assistiu aquele seriado The Chosen? Já assisti. Gostaste? Muito bom. Tô assistindo e agora, né, porque eu fui criada católica, né? E, meu Deus, fiz catequese. E agora, olhando com esse nível de consciência, eu falo, nossa, como eu não tinha entendido, como eu não vi tudo que estava. Sim. Então, eu achei muito legal que eles retrataram, a forma como eles retrataram. Assim, e finalmente colocaram uma visão realmente de uma pessoa iluminada, né? Feliz, alegre, bem-humorada. Sim. Que estava num serviço, né? Que eu acho que chega muito mais perto do que deve ter sido. Sim, adorei Jesus no papel ali, tá maravilhoso. Tá bem engraçado. Tem até um autista lá, não sei se você... não cheguei na parte, mas eu já sei que ele é. Maravilhoso. Tem um grau de autismo. Muito legal. Diogo, como você falou, aqui é um papo, né? Então, claro, é para dar umas pinceladas, um gostinho, um aperitivo para as pessoas, né? De que elas podem ter uma vida gostosa, leve, se libertar das próprias mazelas. Tem os teus 2 livros, né? Já li, que eu acho que ajuda muito. Acho que nos ajuda também a nos cercarmos desses assuntos, de pessoas que falam isso, porque aí você está se alimentando disso e vai virando uma crença, que é uma crença que traz coisas boas. E rapidinho, se você pudesse falar um pouco sobre o teu trabalho de hipnoterapia, porque eu acredito que ela trabalha um pouco nesse subconsciente, né? Sim. A hipnoterapia é uma ferramenta que eu uso, né, para quem está no processo de psicoterapia comigo, ou seja, o que eu quero dizer? Sim. Eu não faço hipnoterapia sem que a pessoa esteja dentro de um processo comigo de psicoterapia por alguns fatores. Nem todo mundo é hipnotizável. Olha. Muitas vezes vem de uma ideia de hipnoterapia como se fosse um milagre, que não é um milagre, é uma ferramenta. Né? Mas sim, basicamente a hipnose, o que ela faz? A gente coloca a pessoa num estado alterado de consciência, através de um relaxamento, né? Onde, de acordo com aquilo que ela precisa, quando está muito difícil de achar alguma memória, algum trauma,
alguma situação que criou dispositivos de gatilhos mentais, etc. Às vezes até intrauterino, né? Então você leva a pessoa até aquele momento com o intuito de ressignificar aquela situação, que basicamente é o que a gente estava falando, substituir a resistência, a revolta, a indignação pela aceitação, né? Ou seja, vai dar um novo significado para aquilo para poder liberar. Isso é feito por hipnose, é feito pelo processo de terapia propriamente falado e tudo mais, mas basicamente a ideia é essa. Voltar na memória e curar a memória. Diogo, eu conseguiria pensar assim mais uns 300 assuntos que eu conseguiria falar com você, mas eu reconheço que é um privilégio você estar aqui hoje. Queria te agradecer muito pelo teu tempo e disposição e por tudo isso que você trouxe. Eu acho que a forma como você fala, ela é hipnotizante, assim, de uma certa forma, é gostoso te ouvir. Tenho certeza que vai reverberar em muitas casas ali. E para quem quiser continuar se alimentando um pouco dos teus conteúdos, gostaria que você deixasse tuas redes sociais, ou enfim, como que podem te encontrar. @Diogo Beltrame, Instagram. Facebook eu não alimento mais, mas Instagram, geralmente, quase que diariamente eu tô postando vídeos, textos. Em breve também vou estar lançando um curso em plataforma EAD. Legal. Relacionado a autoconhecimento. Para público final, para nós? Para o público final, isso. Aí vai ser online, a pessoa compra, assiste do jeito que quer. Tá? Então bacana. Tem bons projetos pela frente aí. Coisa boa. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço o convite. Até mais. Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.